claro que a gente começa pensando na saúde, né? E hoje a gente vai falar da saúde que a gente conquista através da alimentação. A importância de consumir alimentos da época, de aproveitar a época para consumir os alimentos que estão mais saborosos, mais enriquecidos. Quem explica tudo isso é a Patrícia Ramos, que é nutricionista e já está aqui me esperando. Patrícia, boa tarde, você está bem? Tudo bom? Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Eu já dei uma olhada nessa mesa aqui, que tá uma sensação, mas vou contar um segredo. Eu experimentei esse morango. Olha o tamanho de morango, gente. Tá vendo? Que lindo. Falei lá fora, foi o morango mais saboroso da minha vida. Que coisa que tá esse morango. E lindo. Essa é a época do morango, né, É a época Patrícia? do morango, por isso que ele tá tão bonito assim. Então é época para você consumir essa delícia e tantas outras, né? Então vamos começar falando daqui pra lá, né? Certo. Frutas, as frutas da época. Nós estamos aí entrando aqui, iniciando o mês de agosto, né? Então, as frutas dessa época, você vê que tem algumas frutas cítricas. Temos a tangerina, né? O kiwi também está entrando na época, também é a época do morango. Caju está começando agora. E banana, tanto banana nanica como banana prata, também está iniciando agora a época. E qual que é a importância da gente estar prestando atenção nessa coisa, né? A fruta da época, né? A safra, né? Vários motivos. Um dos motivos é o custo, né? Quando nós estamos ali dentro da safra, que é aquela época que o alimento é mais produzido, tá? Você tem uma demanda maior, consequentemente o preço desse produto ele cai, tá? E também você tem produtos como, olha, como você disse, que morango lindo, morango né? lindo, né? Os produtos com uma qualidade melhor, tanto uma qualidade na parte que a gente chama características organolépticas, que é textura, sabor, né? Como da parte nutricional também, porque muitos deles requerem uma quantidade também menor de agrotóxico, então com isso consegue preservar mais os nutrientes. Então é a grande importância da gente prestar atenção na safra, né? Além de você consumir com preço menor, mais barato, né? Você tem os nutrientes. Tem o melhor do nutriente de cada um desses alimentos. Exatamente. Então, olha lá. Só para você, então, lembrar, nessa época agora de agosto, durante o mês todo de agosto, né? O mês todo de agosto. Então, a banana nanica. Prata. E a prata. Tangerina. Tangerina, a murgote. A tangerina morgote. A pocã tá acabando a época dela agora. Tá. O caju. O caju que tá entrando. Tá? E o caju, ele é rico em que vitamina? Vitamina C. Vitamina C. Vitamina C. Tá? Que nós vamos falar um pouquinho. Aqui, tá? o morango. O morango, tá? Também, até setembro ainda entra na época do morango, agosto, setembro. E o kiwi também. Tá, joia. Tá? Agora aqui, legumes, verduras. Tem época para brócolis? Também tem época, e agora agosto é a época mais forte, tá? Então, julho, agosto, setembro é a época mais forte do brócolis, né? Que tá a maior produção, então, consequentemente, ele tá com uma qualidade melhor. E é um vegetal que a gente precisa comer sempre, né? Sim, as verduras verdes escuras, que é o forte agora, é a safra, tá? Então, couve, a chicória, tá? Então, a rúcula. Elas são verduras ricas em vitamina K, que está envolvida no processo todo de coagulação sanguínea, também ajuda na parte de cicatrização, e também são ricas em cálcio. As verduras verdes escuras são muito ricas em cálcio. Então, prevenção da osteoporose, né? Então, isso ajuda muito. E nessa época do ano, o brócolis ele está mais rico? Ele tem tanto além o de brócolis, estar mais barato e mais bonito? Mais barato e mais bonito, ele está com esses nutrientes mais preservados, né? Justamente porque é uma época em que o solo está mais propício para o desenvolvimento, então é onde você tem os nutrientes de uma forma mais presente nesses alimentos, né? Então, até aqui, voltando também na parte de nutriente das frutas, as frutas... as cítricas, que também, né, estão aí nessa época, elas são ricas na vitamina C, que é muito importante para o fortalecimento do nosso sistema imunológico,
E a gente brinca um pouco aquela coisa, tomar vitamina C para gripe, né? Inverno, vamos tomar vitamina C. Então você vê que acaba coincidindo um pouco agosto. Nada é por acaso, né? Então você vê, nessa época do frio, nessa época de inverno, a gente tem essas frutas aqui que são tão importantes para o nosso organismo. Tangerina, rica em vitamina C, caju, né? Morango, kiwi, tá? E elas também são as frutas cítricas, como a mexerica e o kiwi, elas são ricas em fibras solúveis. A fibra solúvel, ela é muito importante, ela forma uma espécie de uma esponja quando você ingere. E ela, devido a essa esponja, ela faz uma espécie de varredura no seu intestino e auxilia no controle do colesterol. É como se ela funcionasse como uma esponjinha absorvendo aquele colesterol ruim. Tá? Também auxilia para o controle glicêmico. Então, o paciente diabético, quando ele ingere a fibra solúvel, né, das frutas cítricas, o esvaziamento gástrico é mais lento e, com isso, a glicose é liberada para a corrente sanguínea de uma forma também mais lenta. Isso vai trazer um equilíbrio da glicemia e auxilia também no emagrecimento, porque essa esponjinha que ela forma, esse gel, ela aumenta aquela sensação, né, de saciedade. Então, também auxilia aí numa dieta de emagrecimento. Mas se comer moderadamente, né? Moderadamente. Se a gente come um monte de frutas porque também tem açúcar, a gente acaba engordando. Com certeza. Não é isso? Tudo é de forma moderada, porque nós temos também tem as calorias. Né? Então, das frutas que nós temos aqui, a banana realmente é a mais calórica, porque ela tem uma quantidade também de amido maior. Também a gente não consegue comer um monte de bananas. Não. Igual eu olho esse prato aqui, se deixar brincando, eu acho que eu como esse prato inteiro de morango, do jeito que ele tá docinho. Agora, a banana é uma banana só e a gente já tá bem satisfeito, a gente já né? acaba ficando bem saciada. Tá? Então, a gente tem que observar que realmente você, adquirindo o produto na safra correta, você consegue manter essas propriedades. Então, olha, a vitamina C, as fibras, no caso das verduras, a vitamina K, o cálcio e também os minerais, né? Os minerais em gerais, além do cálcio, o magnésio, né, que estão todo presente nessas verduras. Todas essas verduras? Todas aqui as a gente verduras. tem... Esse é um alface mais escuro? Ou não? Não, esse não é um alface. É esse aqui é uma escarola. É uma escarola, né? Aqui a gente tem a rúcula, a couve... A couve e o espinafre. E aqui o espinafre. O espinafre é rico em ferro. Tá? Para as pessoas que estão aí brigando para combater a anemia, é importante comer espinafre. E tem um truque do espinafre para couve, que eles são ricos em ferro, mas é sempre interessante você tomar com uma fruta cítrica. Então, por exemplo, um espinafre ou refogado com suco de tangerina. Você pode refogar o espinafre no suco de tangerina? Não, você refoga... Você faz eu já querendo fazer uma receita de espinafre refogado no suco, não. Não. Espinafre refogado acompanha a tangerina. Ou você pode fazer um suco de couve com tangerina, com laranja. Suco de couve a gente já até falou aqui, já ensinei no programa, que eu tomo todo dia de manhã, acho uma delícia. Suco de couve com abacaxi, suco de couve com laranja. Com maracujá fica uma delícia. Com maracujá? Eu ainda não experimentei, vou experimentar. E você faz com que absorva melhor o ferro. Se você juntar o ferro com um alimento rico em vitamina C, você absorve melhor esse nutriente. O que a gente não pode fazer, por exemplo, com um alimento rico em ferro? Misturar com o quê? Com alimentos ricos em cálcio. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma saladinha de espinafre com queijo. Com queijo. Ou vou tomar uma vitamina. Engraçado, e até tem uma saladinha tradicional, assim, né, de espinafre com ricota, de espinafre com queijinho branco. Então, não é uma combinação boa. Não, nutricionalmente falando, não. Não, tá? Porque o cálcio e o ferro, eles formam como eu posso dizer, um complexo, né? Um complexo e você não consegue absorver nenhum dos dois. É diferente do cálcio e do ferro que já estão na própria verdura, porque a verdura verde escura, ela tem o ferro e ela tem o cálcio também. Diferente de você colocar isso com um outro alimento, por exemplo, um leite, por exemplo. Tá. Muda alguma coisa se eu vou consumir esse alimento cozido ou cru? Sim, nós temos a questão das fibras também, tá, Cláudia? As fibras, elas são muito mais aproveitáveis no alimento cru. Tá? A partir do momento que ele sofre a cocção, tá, você tem a quebra dessa fibra, tá? Então ela não faz todo aquele
efeito, acaba não tendo toda aquela ação de regular, de tanto, no caso da solúvel, como eu comentei, da saciedade, da auxiliar na redução, no controle do colesterol. E no caso das verduras que tem muita fibra insolúvel, tá? que é aquela que ajuda na regularização do intestino, também ela já fica com uma propriedade, uma ação um pouco menor, tá? Em função da cocção. Tá? Então, agora, alguns alimentos... alguns não tem como a gente comer cru, né? Não dá para comer um brócolis cru. Sim, e alguns alimentos você acaba aproveitando eles cozido, como a cenoura, por exemplo, que ela tem vitamina A, e ela consegue liberar mais, no caso, o nutriente, deixar o nutriente mais disponível depois que ela passa pela cocção. Agora, é diferente da gente cozinhar um alimento no vapor ou cozinhá-lo na água? É diferente, tá? A dica também, bem legal isso, o vapor, ele mantém mais as propriedades nutricionais, porque a partir do momento que você põe um alimento na água, aquela vitamina, aquele mineral, na hora da cocção, ele vai para a água. Ele vai para a água. Ele vai para a água. E aí água você fora, vai desprezar a água, você perde. Então, realmente, a cocção no vapor, ela preserva muito mais os nutrientes do que uma cocção na água. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu cozinho, por exemplo, uma cenoura na água, não no vapor, eu posso usar essa água para fazer um arroz. Essa água, ela tá com mais nutrientes ou não? Não, ela está. Os nutrientes da cenoura, eu posso aproveitar isso, você pode aproveitar. Fiz uma cenoura, vou guardar a água para fazer um refogado, para cozinhar o arroz. O nutriente vai estar ali, tá? Então, você consegue melhor do que você usar a água da torneira, água Isso. filtrada, na verdade. Ok. Tá, eu acho que a gente aprendeu bastante, né, sobre a importância da gente consumir o alimento certo na época certa. E esses aqui são os alimentos bons para você consumir nessa época. Exatamente. Tem outros também? Nós temos, na verdade agora a gente está saindo, né, daquela época, assim, mês de julho, é legal a batata doce, agora está começando também mandioquinha, mandioca. Você falou em batata, eu me lembrei de uma coisa também importante para te perguntar. Nessa época do frio, nosso organismo parece que pede mais comida, a gente tem mais fome, né? É verdade. Dá vontade de comer batata doce, as coisas mais quentes, sim. né? Com mais substância, como o pessoal diz. Então, isso no inverno, eu vou te falar, Cláudia, é o problema. Mas né? a gente pode comer porque o corpo precisa de um pouquinho mais de calorias? Na verdade, assim, para manter a temperatura do organismo, realmente o corpo trabalha um pouquinho mais. Porque a nossa temperatura entre 36 e 37 graus e você precisa, no inverno, você trabalha mais para poder manter essa temperatura. Então, com isso, o organismo realmente queima mais calorias e ele te pede mesmo mais nutrientes, tá? Só que não é esse exagero que a gente faz, né? Que a gente adora comer os queijos, os vinhos, né? Aquelas comidas bem... A batata doce. Se exagerar, a gente acaba engordando, né? Exatamente. Porque o organismo, na verdade, ele precisa de 10% a mais. É muito pouquinho, Que né? é muito pouco. Então, se a gente fizer um exemplo, uma pessoa que necessite de 2.000 calorias por dia, 10% a mais dá 200 calorias a mais. 200 calorias. Uma xícara de chocolate quente já foi. deu. Bom, mas pelo menos a gente pode tomar uma xícara de chocolate quente, né, no inverno. Olha aí que boa notícia. Isso é muito bom. Mas existe sim, mas não da forma que nós acabamos, que a gente faz, né? Que... É porque um dia frio pede uma sopinha cremosa, pede um macarrãozinho cheio de queijo, né? Pois e aí a gente chocolate. acaba exagerando um pouquinho. E, na verdade, o necessário é 10% a mais. Por isso que a gente tem que tomar cuidado no inverno, tentar substituir um pouquinho as coisas. Ao invés de fazer aquela sopa, eu sei que é gostosa, cheia de queijo e creme de leite, mas fazer uma sopinha de legumes, que aí você também já aproveita. As pessoas tendem a comer uma quantidade menor de verdura e de frutas no inverno, né? Falar, não, tá frio, não quero. Verdade, a gente quer tudo quentinho, né? Então, fazer uma sopa com folhas, com legumes e procurar aproveitar mais e deixa o queijinho, né? A sopinha com creme de leite para um sábado à noite. Um sábado no mês. Dureza, porque vamos comer, né, gente? Bom, Patrícia Ramos é nutricionista do Hospital Bandeirantes. Aliás, agradece
ao Hospital Bandeirantes por mim, porque tá sempre mandando profissionais qualificados como você, que vem aqui dar aula pra gente. Obrigada. A gente aprende bastante, Obrigada, viu? Muito Cláudia. obrigada, Obrigada tá? a você. E você pode entrar em contato através do site www.grupobandeirantes.com.br. E o telefone 0 operadora 11 3345 2000. Tá certo, Patrícia? Ok, Um beijo Cláudia, aqui. obrigada. Ótimo final de semana pra você, Pra viu? você também. E come direitinho.